Você sabe como nasceu um dos maiores clubes do futebol brasileiro? O time que já venceu tudo e carrega milhões de torcedores apaixonados no peito? Hoje você vai conhecer a incrível trajetória da Sociedade Esportiva Palmeiras, um clube que nasceu da união, sobreviveu à guerra e se transformou em um dos gigantes do futebol mundial. Então já deixa o like, se inscreve no canal para chegarmos a 1000 inscritos e você fazer parte da nossa comunidade de curiosos. Vamos lá! Tudo começou em 1914, em São Paulo, quando um grupo de imigrantes italianos decidiu fundar um clube de futebol que representasse a força e o orgulho da comunidade italiana no Brasil. Eles deram o nome de Palestra Itália e já nas primeiras décadas mostraram que não estavam ali apenas para competir, mas para vencer. O time rapidamente conquistou respeito e títulos, se tornando um dos principais clubes do estado e atraindo torcedores apaixonados por todo o país. Mas a história do clube sofreu um grande abalo durante a Segunda Guerra Mundial. Por pressão do governo brasileiro, que estava alinhado aos aliados, clubes com nomes ligados ao eixo foram obrigados a mudar sua identidade. Foi assim que, em 1942, o Palestra Itália se transformou em Palmeiras. Mesmo com a mudança de nome, a essência do clube permaneceu intacta. Raça, tradição e vontade de vencer. A nova fase do Palmeiras começou com tudo. Logo em seu primeiro jogo sob o novo nome, enfrentou o São Paulo em uma final histórica e venceu, selando com glória o início da era alviverde. A partir daí, o clube viveu décadas de ouro, especialmente nos anos 40, 50 e 60, quando formou times tão talentosos que ficaram conhecidos como Ana Academia de Futebol. Craques como Djalma Santos e Ademir da Guia encantavam os torcedores com técnica e inteligência em campo. Nesse período, o Palmeiras levantou inúmeros títulos estaduais e nacionais, firmando-se como uma das maiores forças do futebol brasileiro. Era mais do que um time vencedor. Era um símbolo de futebol bem jogado, de organização e de paixão. A história do Palmeiras seguia firme e cada vez mais grandiosa, conquistando corações e empilhando taças. Mas como toda grande história, o Palmeiras também enfrentou momentos difíceis. Depois de tanto brilho, o clube entrou em uma fase de seca nos anos 80 e início dos anos 90. A falta de títulos incomodava a torcida, que continuava fiel, mas via o time oscilar entre campanhas medianas e decepções. A pressão aumentava, e o peso da camisa não estava sendo suficiente para recolocar o clube no topo. Foi nesse cenário que surgiu uma parceria que mudaria tudo. O acordo com a Parmalat, em 1992. Com investimento pesado e uma gestão profissionalizada, o Palmeiras passou por uma transformação completa. O elenco foi reforçado com grandes nomes, como Edmundo, Evair, Zinho e César Sampaio, e em 1993, depois de 16 anos sem conquistar o Campeonato Paulista, o time voltou a ser campeão, e de forma inesquecível, vencendo o arquirrival Corinthians. Essa nova era trouxe uma sequência de títulos importantes, incluindo o Brasileirão, a Copa do Brasil e, em 1999, a tão sonhada Taça da Libertadores da América. Comandado por Luiz Felipe Scolari e com heróis como Marcos, Alex e Paulo Nunes, o Verdão venceu a competição continental pela primeira vez, alcançando um patamar ainda mais alto em sua história. O torcedor palmeirense voltava a sonhar grande. E mesmo com altos e baixos nos anos seguintes, o clube já tinha provado que sabia cair e levantar. A reestruturação dos anos 90 foi o ponto de virada que trouxe o Palmeiras de volta à elite do futebol sul-americano e preparou o terreno para a era moderna, onde o clube se tornaria, mais uma vez, protagonista absoluto. Hoje o Palmeiras vive uma das fases mais sólidas, estruturadas e vitoriosas de toda a sua história centenária. Com a inauguração do Allianz Parque em 2014, o clube ganhou não apenas um estádio moderno, mas um verdadeiro símbolo de sua reconstrução. O antigo Palestra Itália deu lugar a uma arena multiuso de padrão internacional, que colocou o Palmeiras em outro nível, dentro e fora de campo. Mas essa transformação não foi apenas estrutural. Nos bastidores, o clube passou por uma profissionalização completa. Gestão eficiente, finanças equilibradas e foco na base. Tudo isso criou um ambiente propício para vitórias. A chegada do técnico português Abel Ferreira, em 2020, marcou o início de uma nova era. Com seu estilo intenso, estudioso e estratégico, Abel rapidamente conquistou a torcida e o elenco.
Em pouco tempo, ele levou o time a patamares históricos. A conquista da Copa do Brasil, seguida pelas 2 Libertadores da América, em 2020 e 2021, recolocou o Palmeiras no topo do continente. E não parou por aí. Vieram também títulos brasileiros, Recopa Sul-Americana, Supercopa e campanhas consistentes em praticamente todas as competições disputadas. Jogadores como Everton, Gustavo Gomes, Rafael Veiga e Dudu se tornaram símbolos dessa geração vencedora. O clube também passou a colher frutos da sua categoria de base, revelando jovens talentos como Gabriel Menino, Danilo e Endrick, que brilhou tão intensamente que foi vendido para o Real Madrid, antes mesmo de completar 18 anos. Hoje, o Palmeiras é muito mais que um clube vencedor. É uma referência de organização, planejamento e excelência esportiva no Brasil e na América do Sul. A sensação é de que, por mais que já tenha feito história, o melhor ainda está por vir. Olhando para tudo o que o Palmeiras construiu ao longo de sua trajetória, fica claro que esse clube é muito mais do que um simples time de futebol. É uma instituição com raízes profundas, que nasceu da união de imigrantes, sobreviveu a guerras, superou crises e sempre renasceu com ainda mais força. Cada título, cada virada histórica, cada momento de glória e também de dor, ajudou a moldar o gigante que é o Palmeiras hoje. Um clube que não se apega apenas ao passado, mas que investe no presente e sonha alto com o futuro. Com uma estrutura sólida, uma torcida apaixonada e uma geração de atletas e gestores comprometidos com a grandeza alviverde, o Palmeiras mostra que ainda tem muito a conquistar. Uma curiosidade muito importante e simbólica sobre o Palmeiras é que o clube já venceu o maior rival em uma final sem precisar jogar. Isso aconteceu em 1942, no episódio que ficou conhecido como a Arrancada Heróica. Naquele ano, durante a Segunda Guerra Mundial, o então Palestra Itália foi forçado a mudar de nome por causa da perseguição aos clubes com nomes ligados ao eixo. O time virou Sociedade Esportiva Palmeiras e, logo na estreia com o novo nome, enfrentaria o São Paulo na final do Campeonato Paulista. O Palmeiras entrou em campo e o São Paulo se recusou a continuar a partida quando o Verdão abriu o placar. Resultado, o São Paulo abandonou o jogo e o Palmeiras foi declarado campeão por WO, em pleno estádio do Pacaembu, com a taça na mão. Esse episódio ficou marcado na história como um símbolo de resistência, coragem e da força da instituição, mesmo sob pressão política. Foi a vitória que selou a nova identidade do clube e consolidou o nascimento oficial do Palmeiras como o conhecemos hoje. É uma das páginas mais emocionantes da história do futebol brasileiro. Se você chegou até aqui, é porque também se emocionou com a trajetória desse gigante chamado Palmeiras. Então aproveita esse momento e se inscreve no canal para continuar acompanhando histórias incríveis como essa. Aqui a gente conta o passado com emoção, explica o presente com clareza e imagina o futuro com paixão. Deixa seu like para fortalecer o vídeo. E se você é palmeirense, ou simplesmente admira a história do futebol brasileiro, comenta aqui embaixo. Qual foi o jogo, o título ou o jogador que mais te marcou vestindo essa camisa? E não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele amigo que vive falando do Verdão, seja para comemorar junto ou até para provocar um rival. A história do Palmeiras é grande demais para ficar guardada. A gente se vê no próximo vídeo com mais curiosidades, histórias e momentos inesquecíveis do futebol. Obrigada por assistir e até amanhã.